1, 2, 3. File 1. A noite caíra pesada sobre a casa dos pais de Pedro em Oeiras. Ele finalmente adormeceu depois de horas de conversa cansada, o corpo relaxado no sofá da sala onde tínhamos partilhado risos e olhares discretos. Mas quando me levantei para ir buscar água, o Sr. António levantou-se da poltrona no canto e fez sinal para que eu o seguisse até à cozinha sem acordar o filho. Não vás ainda, Miguel, precisamos de falar agora, disse ele com uma voz baixa que carregava o peso de algo antigo. O que ele revelou naquela noite enquanto Pedro dormia inocentemente no outro quarto foi uma confissão que abalou os alicerces da minha existência e me forçou a questionar cada escolha que tinha feito no amor e na vida. Sentámo-nos à mesa de madeira velha da cozinha com o som distante dos carros na estrada para Lisboa a ecoar lá fora. António, um homem de 55 anos com rugas profundas marcadas por décadas de silêncio, serviu 2 copos de vinho do Porto e olhou-me nos olhos com uma mistura de dor e determinação. Eu sei, Miguel, sei que tu e o Pedro não são apenas amigos de universidade. Vejo como se olham quando pensam que ninguém repara e compreende, porque eu vivi o mesmo há 30 anos. O ar ficou pesado, eu senti o coração bater mais forte, como se o chão se abrisse sob os meus pés. Ele continuou contando que na juventude, nos anos 80, em plena transição depois da ditadura, tinha amado um homem chamado Rui, um colega de trabalho na fábrica de vinhos da família. Foram meses de encontros escondidos em quintas abandonadas perto do Tejo, mas a pressão da família conservadora, da mãe católica devota e da sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos o obrigaram a terminar tudo. Rui não aguentou e acabou por tirar a própria vida anos depois. Eu casei com a mãe do Pedro para cumprir o que esperavam de mim, mas nunca parei de carregar esse vazio, disse ele com a voz a tremer ligeiramente. Não quero que o Pedro sofra o mesmo destino, Miguel. A avó dele ainda controla a herança da empresa familiar e a mãe é frágil de saúde. Termina isto antes que destrua tudo. Fiquei paralisado, as mãos frias em volta do copo. Como é que ele sabia tanto? Como é que eu podia responder? As memórias do nosso primeiro encontro na Universidade de Lisboa vieram em avalanche, Pedro tímido mas determinado a aproximar-se de mim durante um projeto de grupo. Os beijos roubados nos parques à noite, as promessas de um futuro longe dos olhares julgadores. Agora tudo isso parecia frágil, exposto. António não parou aí. Há semanas o Pedro veio falar comigo depois de uma discussão convosco. Ele estava confuso, com medo da família, e eu aconselhei-o a pensar bem. Não foi traição, mas proteção. Senti uma facada no peito. Pedro tinha falado com o pai sem me contar. A noite estendeu-se com mais detalhes sobre o passado de António, as noites de insônia, as mentiras para a esposa, as lágrimas escondidas. Eu ouvia, mas a mente corria em círculos. O preço que ele pagara era visível nas linhas do rosto, na rigidez dos ombros. E agora ele pedia-me o mesmo sacrifício. Quando finalmente me levantei, o céu já clareava. Pedro continuava a dormir, alheio a tudo. Subi para o quarto de hóspedes, mas o sono não veio. O conflito interno crescia como uma onda. Amava Pedro mais que tudo, mas a revelação do pai abria feridas sobre o que era certo. Seria egoísmo continuar? Ou seria covardia desistir? Passei horas a rever cada momento da nossa relação, os risos partilhados, as noites de medo de sermos descobertos em Portugal, onde, embora a lei protegesse, ainda havia famílias que viravam as costas. Ao amanhecer tomei uma decisão provisória. Não diria nada a Pedro ainda. Mas o peso da conversa com António ficaria comigo para sempre, mudando tudo. Amanhã chegou com o cheiro de pão torrado e café fresco. Pedro acordou sorridente, como sempre, esticando-se no sofá e chamando-me para o pequeno almoço. Eu tentei sorrir, mas as palavras de António ecoavam na minha cabeça como um eco constante. Durante o café da manhã com a mãe dele, a senhora Isabel, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar atento, sentiu o olhar de António sobre nós. Ele não disse nada, mas o silêncio era carregado. Pedro notou a minha distração e perguntou se estava tudo bem. Só cansaço, respondi, evitando os olhos do pai. Mais tarde, quando saímos para um passeio pelo jardim da casa, ele insistiu. Conta-me, Miguel, o que se passa. Não consegui guardar mais. Na cozinha ontem o teu pai falou comigo. Ele sabe de nós, Pedro. Sabe tudo e contou-me o passado dele. Pedro parou de andar, o rosto empalidecendo. O que é que ele disse exatamente? Contei-lhe tudo, a confissão, o amor perdido, a pressão familiar, o pedido para terminarmos. E depois a parte que mais doeu. Ele disse que tu tinhas falado com ele há semanas. Pedro baixou a cabeça, esfregando as mãos.
Sim, falei. Estava bêbado depois daquela festa em Lisboa e a culpa apertava-me. A mãe anda a perguntar porque não tenho namorada, a avó ameaça cortar a ajuda para o meu curso. Não foi para te trair, mas para proteger-nos. Senti a raiva subir. Proteger-nos ou proteger-te a ti? A discussão cresceu rápida mas contida para não chamar atenção dentro de casa. Pedro defendia-se dizendo que o pai só queria o melhor, que a sociedade em Portugal ainda olhava torto para casais como nós apesar das leis. Eu contra-argumentava que o amor não se esconde para sempre, que o preço da mentira era demasiado alto, como o próprio António admitira. No fim reconciliámo-nos com um abraço rápido, mas o dano estava feito. A confiança abalada. Voltámos para dentro e o almoço familiar foi um teatro. A mãe fazia perguntas inocentes sobre os nossos planos, o pai observava em silêncio. Cada palavra minha era pesada com o peso da escolha. À tarde, quando Pedro foi ajudar o pai na garagem, eu fiquei com a mãe. Ela contou-me histórias da família e da importância de valores tradicionais. Eu ouvia e pensava no que António dissera. Seria eu egoísta por querer um futuro aberto com Pedro? A tarde estendeu-se com mais reflexões internas. Lembrei-me de amigos que tinham saído do armário e perdido laços familiares em pequenas cidades portuguesas. O conflito moral apertava-me. À noite, quando nos deitámos, Pedro sussurrou que me amava, que íamos encontrar uma forma. Mas eu já não tinha a certeza. A revelação do pai plantara sementes de dúvida que cresciam rápido. O dia seguinte trouxe mais tensão. Um telefonema da avó de Pedro a perguntar sobre a vida dele. Ele mentiu com facilidade, mas eu vi o custo no seu olhar. Decidimos voltar para Lisboa mais cedo, mas a viagem de comboio foi silenciosa. Em casa, no nosso pequeno apartamento perto da universidade, o peso seguiu-nos. Comecei a questionar cada decisão passada. Tínhamos escolhido esconder por medo, mas agora o medo tinha nome e rosto, de António e da família. O preço começava a pagar-se em noites sem dormir, em conversas interrompidas. Os dias seguintes em Lisboa foram um turbilhão de emoções contidas. Pedro tentava agir normal, indo às aulas, trabalhando no café part-time, mas eu via às olheiras os silêncios longos. Eu próprio lutava com o trabalho na livraria do centro histórico, onde os clientes falavam de família e tradições. Cada conversa parecia um lembrete. Uma noite decidimos falar abertamente. Sentados no sofá do nosso apartamento com vista para o Tejo, Pedro admitiu que o conselho do pai o abalara. Talvez ele tenha razão, Miguel. A família é tudo aqui em Portugal. Se perdermos o apoio da avó, como pagamos a renda, como continuamos os estudos? Eu respondi com raiva, mas contida. E o nosso amor não conta. O que o teu pai viveu foi uma prisão. Queres isso para ti? A discussão durou horas, com lágrimas e abraços. No fim concordámos em tentar manter, mas com mais cautela. Mas o destino não deu tréguas. No fim de semana fomos convidados para um almoço familiar maior. A mãe de Pedro tinha convidado a avó e alguns tios. A tensão era palpável. Durante o almoço, a avó perguntou diretamente se Pedro tinha namorada. Ele gaguejou uma resposta vaga. Eu senti o olhar de António sobre mim. Depois do almoço, quando os homens foram para o terraço, ele puxou-me de lado. Vês como é difícil, Miguel? Não faças o Pedro passar por isto. O conflito interno atingiu o pico. Eu queria gritar que o amor era mais forte, mas as palavras de António ecoavam as histórias de Rui, o suicídio, o arrependimento. Nessa noite de volta a Lisboa, Pedro e eu tivemos a primeira grande crise. Ele disse que talvez precisássemos de espaço para pensar. Eu senti a traição outra vez, não dele, mas da pressão familiar. Passei a noite a andar pelas ruas de Bairro Alto, vendo casais abertos e invejando a liberdade. O despertar começava devagar. Percebi que esconder-nos tinha um preço demasiado alto, não só para mim, mas para ele. No dia seguinte confrontei Pedro novamente. Ou contamos ou terminamos. Ele chorou, mas prometeu pensar. A pressão social em Portugal, embora progressista em Lisboa, ainda pesava nas famílias do interior. Os dias passaram com mais confrontos pequenos, uma mensagem da mãe dele, uma pergunta inocente que nos fez mentir outra vez. O imoral dilema crescia. Seria justo sacrificar o amor pela paz familiar? Ou era o amor que devia prevalecer? A ferida da revelação inicial não cicatrizava. A crise explodiu num domingo chuvoso. Pedro recebeu um telefonema da mãe em pânico.
A avó tinha encontrado mensagens antigas no telemóvel dele, mensagens nossas. O ultimato veio rápido. Vem para casa agora e explica-te. Fomos juntos a Oeiras, o carro cheio de tensão. Na sala a família toda reunida, a avó com o rosto severo, a mãe a chorar, o pai António em silêncio. A confrontação foi brutal. A avó gritou sobre vergonha sobre a empresa familiar que não aceitaria escândalos. A mãe suplicou a Pedro para pensar na família. Eu fiquei ao lado dele segurando a mão discretamente. António interveio então. Eu vivi isto, rapazes. Não vale a pena. O seu tom era de quem pagara caro. Pedro hesitou, olhou para mim e depois para a família. Nesse momento senti a traição profunda. Ele disse palavras que me partiram. Talvez seja melhor pararmos por agora. A dor foi imediata. Saí da casa sob a chuva, caminhando sem destino pelas ruas de Oeiras. As lágrimas misturavam-se com a água. O preço estava a ser pago, perda do amor aparente, perda da ilusão de aceitação. Dias depois, em Lisboa, sozinho, refleti profundamente. O conflito interno transformou-se em clareza. Não podia viver a vida de António. Comecei a procurar apoio num grupo de jovens LGBT na universidade. Lá conheci outros que tinham passado por perdas semelhantes, mas encontrado força. Pedro tentou contactar-me, mas eu precisava de espaço. A traição do momento familiar pesava, mas entendi a pressão que ele sentira. As semanas passaram com dor, mas também crescimento. Decidi contar aos meus próprios pais em Coimbra. A reação foi mista, choque, mas não rejeição total. O pai disse que precisava de tempo, a mãe abraçou-me. O contraste com a família de Pedro mostrou-me que nem todas as famílias são iguais. O despertar acelerou. Percebi que o amor verdadeiro não se esconde para sempre. Quando Pedro apareceu no meu apartamento uma noite com olhos vermelhos pedindo perdão, a conversa foi longa. Ele admitiu o erro de ter vacilado perante a família. Decidimos tentar novamente, mas com honestidade. O preço já pago era alto, laços familiares enfraquecidos, confiança abalada, mas ganhámos clareza. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Pedro e eu mudámos-nos para um apartamento maior em Lisboa, perto do rio. Começámos a viver mais abertamente, frequentando eventos do orgulho discretamente no início, depois com mais confiança. A família dele manteve distância, a avó cortou ajuda financeira, mas António enviava mensagens secretas de apoio dizendo que invejava a nossa coragem. O preço foi real, perdemos jantares familiares, festas tradicionais, mas ganhámos liberdade para ser nós mesmos. Eu terminei o curso e arranjei emprego numa editora que valorizava a diversidade. Pedro lutou, mas encontrou caminho num projeto independente. O nosso amor aprofundou-se em conversas honestas sobre o passado, sobre o medo superado. Um fim de tarde no mirador de Santa Luzia, com vista para o Tejo, abraçámo-nos sem medo dos olhares. Foi um momento de felicidade pura que António nunca teve. O conflito interno resolveu-se na aceitação de que escolhas difíceis trazem crescimento. A sociedade portuguesa mudava lentamente, mas nós não esperámos pela perfeição. Olhando para trás, a revelação daquela noite foi o catalisador para a nossa verdade. Sem ela talvez tivéssemos vivido na sombra como António. Agora pagávamos o preço, mas vivíamos plenos. A jornada ensinou-me que o amor exige coragem e que a família nem sempre entende, mas o eu verdadeiro deve prevalecer. Enquanto o sol se punha sobre Lisboa, soube que a escolha fora certa apesar de tudo. Achas que foi correto o pai de Pedro interferir, revelando o seu passado e pressionando o fim do nosso relacionamento para proteger a família, ou foi um erro moral que ignorou o direito ao amor autêntico? Verdadeiro ou falso?